enfatizado isso durante muitos domingos já, desde que voltamos aos cultos públicos. Como é bom estarmos juntos como igreja. Como é bom vermos uns aos outros, mesmo com as máscaras, mesmo não podendo ver os sorrisos ou a cara de tristeza, dependendo se não estiver gostando da mensagem. Mas, enfim, é bom ver o rosto uns dos outros. É bom isso. É bom que estejamos juntos. Mesmo que não possamos almoçar, mesmo que tenhamos que ter várias reuniões, mesmo que não nos vejamos a todos, mesmo que vejamos só parte do corpo quando estamos aqui. Mas isso é muito bom. É muito bom saber disso, porque há lugares ainda no mundo onde os cultos públicos ainda são proibidos. Não proibidos, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas ainda há também lugares no mundo onde os cultos são proibidos de fato, onde as pessoas não podem se reunir e onde as pessoas ainda precisam se esconder ou se reunir em lugares estranhos a um culto cristão, muitas vezes em cemitérios, para que as autoridades não os busquem. Isso nos lembra muito a igreja de Atos. Essa realidade, a realidade da impossibilidade da reunião, a realidade da fugitividade, a realidade da perseguição, isso nos lembra muito a igreja de Atos. Não essa igreja ainda desses versículos, desses capítulos que estamos lendo, mas a igreja que veremos daqui a alguns capítulos. Temos caminhado como igreja em Atos, desde a volta dos cultos públicos, caminharemos ainda por um bom tempo em Atos, e temos feito a leitura sequencial do livro. Hoje estamos no final do capítulo 4, na semana passada o Mateus pregou nos primeiros 22 versículos do capítulo 4, hoje faremos a segunda metade do capítulo. Quem puder abrir já, deixar sua Bíblia aberta, seria agradecido por isso, porque facilita e a gente evita de ficar virando página no momento em que fomos ler. Atos 4, 23 a 37. Mas antes de dar início à leitura do texto de hoje, eu queria lembrar um pouco daquilo que nós vimos com Mateus na semana passada, daquilo que nós vimos do texto bíblico de Atos 4, versos 1 a 22. Os pontos principais que eu queria lembrar, alguns pontos de lembrança são: logo no início nós vemos a prisão de Pedro e João, porque eles curaram o coxo, e causou uma comoção danada essa situação em Jerusalém. E a informação também que nós temos de que nesse momento a igreja chegou ao número de 5.000 homens. O que nós sabemos é que nos evangelhos, quando é dito que tem um número de X homens naquele lugar, a gente sabe que só se contavam os homens de fato. Eu não sei com precisão se já em Atos ainda se contavam apenas os homens ou se homens e mulheres eram contados. De qualquer forma, 5.000 é um número muito grande para uma comunidade nascendo, para uma comunidade em crescimento. Isso era um número fabuloso daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. Pedro e João testemunham diante das autoridades, dos anciãos, escribas e o sumo sacerdote, e como eles não conseguiram encontrar razões para culpá-los, inclusive porque eles também ficaram maravilhados com o fato do coxo ter sido curado. Eles também se maravilharam com isso. Então eles não tinham como mantê-los presos naquele momento. Eles os despedem, eles os soltam e pedem e os ameaçam, de certa forma, dizendo para que eles não ensinem nem preguem no nome de Jesus. E Pedro, no verso 19 ainda do texto que nós lemos na semana passada, diz o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eu creio que esse é um testemunho extremamente poderoso, primeiro da transformação que Deus promoveu no coração de Pedro, segundo daquilo que os apóstolos e os primeiros discípulos sentiam pelo fato de terem visto tudo aquilo que Jesus operou, terem presenciado tudo aquilo. Isso é fabuloso. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E hoje a gente muitas vezes se cala, mesmo tendo visto e ouvido, mesmo sabendo tantas coisas que Deus faz, não só por nós, mas também por nossos irmãos, nós nos calamos, porque a pressão cultural, a pressão do mundo é para que nós nos mantenhamos calados. Essa é a realidade. E isso é muito danoso para o crescimento da igreja. Nós vemos aqui como o fato deles não quererem se calar, por terem visto tudo aquilo, fez com que a igreja crescesse. E a gente vai continuar a ver isso no texto de hoje. Então nós chegamos aos versos que leremos hoje. Atos é um livro peculiar porque ele conta o início da igreja cristã. E ele conta o início da igreja cristã de forma tão detalhada e com tantos momentos que trazem muita emoção a nós. Eu creio que se nós lemos Atos com o coração transformado por Deus, com
tendo em vista a obra que Jesus estava a operar nesse momento e sabendo da obra que Jesus operou em nosso coração, a gente lê Atos e sente uma gratidão a Deus muito forte, porque nós pertencemos a isso. Isso faz parte também da nossa história. Quando nós nos entendemos cristãos, e eu digo nos entendemos porque muitas vezes nós crescemos na igreja e ouvimos a Bíblia e, enfim, cantamos essas músicas e às vezes a gente passa completamente distante daquilo que Deus poderia fazer em nosso coração, porque nós estamos seguindo simplesmente a fé dos nossos pais, aquela fé na nossa vida. Muitas pessoas dentro da igreja também precisam conhecer a Cristo verdadeiramente. Às vezes a gente acha que só quem está fora da igreja é que não conhece a Deus. Muitas pessoas dentro da igreja, principalmente aqueles que cresceram na igreja, também precisam de um encontro salvífico com a graça redentora de Jesus Cristo. Mas quando nós nos percebemos parte dessa história, nós nos percebemos incluídos na família de Deus, nós nos vemos como parte dessa herança bendita que vem desde o povo de Israel, passando pelos profetas, chegando à igreja primitiva, passando por Jesus e chegando à igreja primitiva, passando pelos avivamentos todos que aconteceram no mundo e chegando até hoje. Nós nos vemos segurando numa grande corda que não tem fim, que vem desde a eternidade, porque o próprio Deus costurou essa corda e Ele colocou essa corda nas mãos do seu povo, e essa corda chega até hoje a nós, e ela continuará chegando aos nossos filhos, aos nossos netos, e aqueles a quem ainda conhecerão a Cristo, até que Ele venha. Nós fazemos parte de algo grandioso. A igreja não começou hoje. A Igreja da Graça completou 59 anos, 60 anos esse ano passado. Enfim, fez um aniversário mais um ano. Mas a igreja não começou com a Igreja da Graça. Na verdade, a igreja pode ter começado em Portugal com o tabernáculo, no Porto, mas a igreja vem muito antes disso. Se começou no Porto há 100 e poucos anos atrás, é porque já havia igreja em outros sítios e alguém trouxe essa verdade para cá. Assim como no Brasil também. Nós somos fruto do trabalho de missionários. Então, quando nós percebemos isso, percebemos que fazemos parte de algo muito maior do que simplesmente a nossa igreja local. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é emocionante. E também o que nós vemos aqui, principalmente nessas falas de Pedro, é como o Espírito Santo, que foi enviado em Atos 2, ele transforma essas pessoas e eles que eram homens cheios de medo, temerosos, pessoas fracas, incertas, eles são transformados em homens destemidos, cheios do temor de Deus, prontos a entregarem a sua vida por uma causa e por essa causa que amavam. E qual é essa causa? A glória do nome do seu maior amigo, que era Jesus. Não era simplesmente, percebam, não é simplesmente a glória do nome de Jesus, é a glória do nome do meu maior amigo. Quando a gente vê, por exemplo, o diálogo de Pedro com Jesus, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Apesar da minha igreja. Esse diálogo todo a gente vê o sentimento daqueles homens por Jesus também. Jesus os amava e eles amavam Jesus. Eles eram amigos de Jesus. E Jesus disse, não há maior amor do que esse, aquele com um amigo que entrega a sua vida para os outros. Ele era esse amigo. Ele era esse amigo. Só depois da morte de Cristo e na sua ressurreição é que esses homens se descobrem também amigos de Jesus. É que é aí que eles percebem o quanto eles de fato amam esse homem, o quanto ele transformou a vida deles. Então, eles estavam prontos a entregar suas vidas por esse homem que era o maior amigo deles e pela glória do nome desse amigo, pela glória do nome de Jesus. A forma como eles falavam, a forma como andavam, tudo isso refletia Jesus. Era esse o único nome em seus lábios. Estamos a ver também o crescimento numérico daqueles que passaram a viver de acordo com Jesus. A gente vê a transformação nas vidas, pessoas que foram convencidas do seu pecado, pessoas que foram convencidas pelo poder de Deus. Lembrando, estamos aqui falando de judeus, não estamos falando de gentios ainda. Esse aqui é o próprio povo de Israel. Estamos falando de pessoas que viram Jesus, pessoas que concordaram com a sua crucificação, pessoas que concordaram com a soltura de Barrabás e com a execução de Cristo. Essas são as mesmas pessoas que estão aqui, das quais estamos falando aqui. Tá? E quando essas pessoas são convencidas de que aquele homem que elas viram carregando a cruz pelas ruas, sangrando até ser pendurado, aquele homem de quem elas fizeram troça, aquele homem é o salvador de suas vidas, aquele homem de fato, filho do Deus vivo. Aquelas pessoas perceberam e passaram a caminhar de acordo com Cristo. E também, para trazer um termo que o próprio Mateus citou na semana passada, elas passam a entender que Cristo é o autor da vida, um termo que era antes usado apenas para Deus, como o Mateus explicou semana passada, passa a ser também usado para Jesus. Antes de passarmos a leitura do texto, eu gostaria que nós orássemos
para que desde já Deus nos transforme através da palavra dele, porque daquilo que leremos hoje há inúmeras aplicações para a nossa vida. Então, que essas aplicações tomem efeito e que ele de fato habite em nossos corações e que tenhamos vidas transformadas por ele. Senhor Deus e Pai, obrigado pela possibilidade de lermos a tua palavra de forma pública, com as portas abertas, sem necessidade de proteção, a não ser as máscaras. Mas obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir, Senhor. Obrigado e agradecemos também por aqueles irmãos que nossos hoje, em 2020, que não podemos se reunir publicamente em igrejas, reúnem-se em casas, mesmo sabendo que isso pode custar-lhes a vida, Pai. Senhor, que o dano que eles podem sofrer por causa do teu evangelho nos incomode. Que o dano e as consequências que eles podem sofrer por ouvir a tua palavra e por amar a tua palavra sejam incômodos para nós, ó Pai. Que nós não nos conformemos com isso e que nós busquemos com intrepidez pegar a tua palavra para que logo o teu filho venha, Senhor. Para que logo chegue a plenitude dos santos que tu mesmo elegeste, ó Pai, para que logo tenhamos a vida de Cristo e que logo, Senhor, estejamos juntos na cidade celestial que tu tens preparado para nós, ó Pai. Ser glorificado, ajuda-nos na compreensão do teu texto, ajuda-nos na leitura da tua palavra, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Deus. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Passemos então para a leitura, Atos 4, versos 23 a 37. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Graças a Deus por sua palavra. Eu queria dividir esse texto em dois blocos. Não falaremos versículo a versículo, falaremos dos blocos e não voltaremos à leitura do texto também, porque acabamos de ler, não há necessidade de um texto curto, dá para manter viva a memória daquilo que acabamos de ler. O primeiro conjunto de textos, de versos, vai do versículo 23 ao versículo 30. Esses versos vemos a oração que aquelas pessoas fizeram após o retorno de Pedro e João, depois de terem sido julgados. E essa oração é muito interessante por diversos pontos. Não dá nem para falar que são um ou dois, são vários pontos. Eu só elenquei aqui 4 para que nós pudéssemos refletir neles. O primeiro ponto é que mesmo em face da perseguição a qual já estavam a ser submetidos, e mesmo após o encarceramento dos apóstolos e sua audiência com os principais de Jerusalém, a oração é iniciada com adoração a Deus. Muito mais do que simplesmente reclamar, muito mais do que pedir para que Deus fulminasse os inimigos, eles iniciam a sua oração com adoração a Deus. E é interessante perceber que uma das palavras que eles usam em sua oração, a palavra soberano, que é uma palavra que para a gente hoje é bem comum, a gente fala muito da soberania de Deus, e tem inúmeras músicas que nós falamos da soberania de Deus, cantamos uma aqui hoje de manhã.
Essa palavra é pouquíssimo usada no Novo Testamento. Apenas 6 textos usam o termo soberano para se referir a Deus. E é interessante que dentro do contexto dessa oração, a gente percebe que eles sabiam que tudo que estava acontecendo com eles, tudo que se passava, todas as perseguições, todos os problemas, o julgamento, tudo isso, tudo estava debaixo da mão poderosa de Deus. Não havia nenhum acontecimento fora ou distante dos planos de Deus. E isso fica muito evidente quando nós lemos o verso 28, quando eles dizem em sua oração, para fazerem tudo o que a tua mão e a tua vontade pré-determinaram. Ou seja, Deus já sabia. Deus já sabia o que ia acontecer, Deus já sabia quem ia falar o quê, Deus já sabia tudo, já sabia exatamente tudo. Então eles não é que eles simplesmente aceitaram, eles reconheceram a soberania de Deus em tudo aquilo. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que eles citam a palavra de Deus em sua oração. E aqui nós temos a citação do Salmo 2, versos 1 e 2. Eu vou ler apenas esse trecho para que vocês lembrem do Salmo 2, que começa assim. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles reconheceram que esse salmo se referia a Jesus. Eles reconheceram que isso é um salmo profético, falando sobre aquilo que aconteceria com Jesus, mas muito mais do que simplesmente se referir a Jesus, eles se identificaram com Jesus. Eu queria lembrar vocês que quando nós vemos o termo cristãos no Novo Testamento, quando esse termo surge, esse é um termo pejorativo, não é um elogio, não é um termo bonito, é a forma como os gentios e os judeus se referiam aos cristãos pelo fato de nós cristãos imitarmos Jesus. Cristãos significam pequenos cristos. Isso para eles é um termo pejorativo, para nós é o maior elogio que pode haver. Ser chamado de pequeno Cristo deveria ser algo que nos levasse a transformar a forma como nós andamos. Isso a gente vai falar um pouco mais depois. Mas quando a gente percebe que eles, vendo o Salmo 2, versos 1 e 2, eles veem como aquelas autoridades que tratariam Jesus, dentro do contexto da oração, a gente percebe que eles falam isso, porque eles se identificam com o próprio Jesus. Porque quem foi julgado agora, nesse momento, foi Pedro e João. Eles se identificaram com o sofrimento de Cristo. Os cristãos se identificam com o sofrimento do seu mestre. Os cristãos se identificam com o sofrimento do seu pastor. Então, embora nós não sejamos ungidos, o Messias nesse caso, mas nós nos reconhecemos como aqueles que pertencem à família de Jesus, aqueles que pertencem ao rebanho de Jesus. E nós padecemos os mesmos sofrimentos que ele. Eles, quando citam a palavra de Deus em sua oração, eles reconhecem novamente a soberania de Deus em tudo. Citar a palavra de Deus na oração, nesse caso, não é simplesmente usar um texto fora de contexto, ou citar para Deus algo que eles já sabem. Eles estão fazendo uso de um texto bíblico para enfatizar algo que eles querem dizer para Deus. Isso é algo muito saudável. E isso só vem no momento em que nós temos uma relação de profundo amor e amizade com a palavra de Deus. Não adianta nós querermos ter um relacionamento de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes eu disse isso aqui em outras pregações. Eu não sei quantas vezes também o pastor João disse isso em outras pregações. Mas essa deveria ser o martelo que bate em nossa cabeça como se nós fôssemos um prego. Não adianta buscarmos relacionamento com Deus se não for através da oração e da leitura da palavra. Não adianta. Deus não vai falar misteriosamente por pastores, por líderes, por irmãos. Ninguém vai entregar um recado para você. Isso não vai acontecer. Deus vai falar contigo através da palavra dele, já revelada, já escrita, canônica, correta, inerrante. Inerrante. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Se nós buscamos um relacionamento com Deus, precisamos ler a palavra de Deus. O terceiro ponto, ainda na oração, é que mesmo com as ameaças sofridas, mesmo com aquilo que os principais, os sacerdotes e todos os principais de Jerusalém ameaçaram os apóstolos naquele momento, mesmo assim, eles oram a Deus pedindo que Deus os conceda intrepidez para pregar a palavra. Eles dizem: Senhor, olha as ameaças aos teus servos, concede que preguemos a tua palavra com intrepidez. Eles não pedem: Senhor, remove a dificuldade, Senhor, derruba as barreiras, Senhor, remove as montanhas, Senhor, abre o mar. Não. Senhor, dá que nós preguemos com intrepidez. Não importa as ameaças, não importam. Esses homens podem ferir o corpo, eles não podem ferir a alma pertence a Deus.
Essa é uma oração bastante difícil para se pedir, na verdade, principalmente naquele contexto onde eles sabiam que a pregação deles poderia levá-los à morte, e como levou todos os apóstolos à morte, e como levou muitos dos discípulos à morte, e como levou cristãos à morte em diversos momentos da história, e infelizmente ainda levará durante muito tempo até que Cristo venha. A verdade é essa. Mas se nós queremos ver o nome do nosso grande amigo Jesus glorificado, nós queremos que a palavra dele seja pregada. E se nós queremos ver o reino de Deus expandido, há um grande custo nisso. E muitas vezes é o custo da própria vida. Pode ser o custo da reputação, para alguns em homicídios, onde não há perseguição, mas há algumas censuras, talvez. Não pode ser o custo da reputação, pode ser o custo do emprego, mas em alguns lugares é o custo da vida, da própria vida. Então, essa é uma oração difícil de ser feita, mas é uma oração necessária se a igreja quer prosseguir. E, finalmente, o último ponto que eu queria falar dessa oração ainda é que eles pedem esta oração que Deus estenda a sua mão para curar e que realize sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo, Jesus. Essas curas, sinais e maravilhas foram cruciais para a expansão do cristianismo e da igreja naquele primeiro século. Da mesma forma que aquele coxo foi curado pelo poder de Deus através de Pedro e João, lembrando que naquela passagem, aquele homem que estava lá há anos, ele estava pedindo esmola sempre à porta do templo. Quando Pedro e João olham para ele, Pedro pede que ele olhe para Pedro, para si, e ele diz: não tem prata nem ouro, mas aquilo que tem te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta e anda. Jesus vale mais do que prata e ouro. Jesus vale muito mais do que toda a prata e todo o ouro do mundo. O euro, o real, o dólar, não importa qualquer outra moeda, libra, não importa. Essas moedas um dia serão todas consumidas pela ferrugem. Tudo isso vai acabar, tudo isso desvaloriza, tudo isso perde valor, tudo isso morre. A palavra de Deus dura para sempre. O valor que Jesus tem é muito maior do que isso. É muito maior. É muito maior. Se há alguma coisa que nós poderíamos dar para as pessoas que vale o mundo, é Jesus. É isso que nós devemos nos empenhar em dar para os outros. Então, da mesma forma que esse homem foi curado pelo poder de Deus através de Pedro e João, outras pessoas experimentaram cura física, alguns experimentaram cura espiritual, foram transformados espiritualmente pelo poder do Espírito Santo. Jesus é agradecido em cada um desses momentos, pois tudo era feito em nome deles. Reparem, tudo era feito em nome de Jesus. Tudo. Foi nesse período que o nome de Jesus começa a ser usado e as coisas começam a ser feitas em nome de Jesus. Foi nesse primeiro, o início da igreja, foi nesse início da formação da igreja. As coisas começaram a ser feitas no nome de Jesus. Ao fim da oração, Deus prontamente respondeu. O texto bíblico relata que 3 coisas aconteceram quando eles disseram o amém final daquela oração. O lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles anunciaram a palavra de Deus. Olha, eu não creio, é possível que esteja errado, mas eu não creio que ninguém aqui tenha orado alguma vez e tenha sentido o chão tremer logo em seguida, porque Deus estava respondendo. Talvez sentiu porque provavelmente foi um terremoto. Mas nesse momento aqui, eles ainda viam essas maravilhas fantásticas de Deus movendo a natureza, movendo a terra, movendo tudo ao redor deles, para que eles soubessem que Deus era Ele próprio que estava fazendo a igreja dele crescer. Não é o pastor, não é a denominação, não é a convenção, não é nenhum desses que faz com que a igreja cresça, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que provê, Ele que mantém e Ele que sustenta o crescimento da igreja. Não o financeiro. O financeiro, para Deus, não importa. Ele é o dono da prata e do ouro. Para Ele, dinheiro não é isso que importa. O que importa para Ele são vidas. O que importa para Ele são pessoas dobradas aos pés de Deus pela vontade dEle. É isso que importa. E deveria importar para nós também. E vendo isso tudo aqui nessa oração, tanta realidade, tanta verdade comprimida numa pequena oração, a gente é levado naturalmente a refletir nas orações que nós fazemos hoje. Como cristãos, hoje nós fazemos orações e orações. Há aquelas orações egoístas, na verdade, onde nós só pedimos: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá me dá uma casa, me dá um carro, me dá, eu preciso. Essas orações que, na verdade, só mostram como nós somos dependentes de coisas, não necessariamente de Deus. E nós nem mesmo nos preocupamos em entrar na presença dEle com adoração e ação de graças. Nós simplesmente pedimos. É aquela oração que nós fazemos na hora do almoço: Senhor, abençoa essa comida em nome de Jesus, amém. Porque a gente está com fome
e a gente quer comer logo, e a gente quer tirar a parte espiritual da nossa frente. Já orei, já fiz a minha parte, já resolvi. Ou aquela oração antes de dormir, que a gente nem lembra no dia seguinte se terminou de orar, ou se dormiu no meio da oração. A gente nem lembra. Tanta coisa acontece. A gente começa a orar e lembra que, enfim, tem que pagar uma conta, ou lembra que, será que eu fechei a janela da sala? Será que, enfim, essas orações que acontecem porque o dia a dia nos leva a fazê-las, mas não são orações que seguem aquele padrão que Jesus ensinou. Não são orações que nos levam a agradecer a Deus, a pedir perdão pelos nossos pecados, a agradecer pela provisão dele e a solicitar que a glória dele venha e que o reino dele seja estabelecido. Não é essa a oração. E por outro lado, também há essas orações. Há as orações que nós realmente entramos no lugar secreto, onde Deus nos espera, como Jesus nos ensinou. Há as orações onde nós queremos, de fato, que Deus seja glorificado, que a oração não se sirva de fato como uma comunicação, como alguém que está conversando com alguém. Não há nada de errado em pedirmos pelo pão nosso de cada dia. Não há nada de errado em nós pedirmos coisas a Deus. Mas o que há errado a gente não pode chegar no pão nosso de cada dia sem que passemos pelo santificado seja o teu nome, sem que passemos pelo venha do teu reino e principalmente pelo seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque se a gente não passa por isso, a gente não tem uma boa base para chegar dar o pão de cada dia, porque a gente não vai pedir só o pão, a gente vai pedir coisas que nós não precisamos. E a gente também não vai chegar na segunda parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm devido, ou as nossas ofensas. E a gente acaba ficando só no pão nosso, e o pão nosso nunca é só o pão nosso. Senhor, dá o pão de hoje, talvez o pão de amanhã, quem sabe talvez o pão da semana que vem, e também, enfim, dá também a geleia, e também o queijo, enfim, tudo aquilo que é muito bom, claro que é muito bom, mas que não necessariamente foi aquilo que o Senhor nos ensinou a pedir. Esse foi o primeiro bloco. O segundo bloco agora, que vai ser um bocado mais rápido para não ficar tranquilos, vai do versos 32 a 37. E aqui temos um texto que é a primeira leitura, e quando a gente faz uma leitura humana do texto, meramente humana do texto, isso pode soar um bocado ideológico, talvez, um bocado socialista, comunista, como preferirem, mas isso é apenas o aspecto humano, porque quando nós olhamos com os olhos espirituais desse texto, se trata da economia e da política do reino de Deus. Isso não se trata de políticas malfadadas ou de vieses corrompidos e idealizados por homens. A comunidade cristã não era uma comunidade rica. A comunidade cristã não era um plano governamental. Aquilo que o texto relata é que todos tinham um só coração e alma. Havia uma unidade naquelas pessoas, havia algo que as unia, que era muito mais profundo do que até os laços sanguíneos que os tornavam judeus, que os tornavam um povo e uma nação. O texto também diz que em todos havia abundante graça. E o texto também diz que nenhum necessitado havia entre eles. Essas são as realidades daquilo que esse texto está dizendo para a gente. Então, muito mais do que achar que tudo era de todos, no sentido socialista da coisa, o que os discípulos naquele momento entendiam é que tudo era de Deus. Os bens deles, as vidas deles pertenciam ao Senhor. Eles eram mordomos das bênçãos de Deus e não conseguiam imaginar viver com a noção, sabendo que havia irmãos deles, haviam pessoas daquela mesma comunidade que tinham necessidades. E a forma mais legítima que eles entendiam para lidar com isso era entregando os bens aos apóstolos para que estes os administrassem. Porque quando você próprio administra alguma coisa, você vai tratar aquilo com um certo tipo de favoritismo. Você vai favorecer aqueles que você gosta mais, porque você tem mais relação ou porque você tem mais apego. Você não vai olhar para todos. Os apóstolos é que tinham esse papel naquele momento, eles olhavam por todos. E também porque, como Jesus disse, não deixe da tua mão esquerda saber o que faz a direita. Quando nós damos a alguém, quando nós fazemos algo a alguém, não é para ficar contando isso pelos 4 pontos, pelos 4 cantos da terra, pelos 7 mares, pelos tetos da cidade. Deus sabe disso e Deus recompensa aqueles que fazem isso. A caridade é recompensada por Deus. Se nós esperamos ser recompensados pelos homens por aquilo que fazemos, o nosso prêmio está aqui na terra, como diz em outra passagem. E é interessante, tendo em vista isso aqui, essa questão de eles entregarem os seus bens,
é interessante nós termos uma visão panorâmica histórica daquilo que está se passando aqui. O livro de Atos foi escrito por Lucas no ano 60 depois de Cristo. Tá? E os eventos que nós estamos a ler aqui em Atos 4, na verdade, tudo que compreende de Atos 1 a Atos 5 aconteceu ainda dentro do mesmo ano em que Cristo foi ressuscitado, em Cristo foi morto e ressuscitado. Aquilo não se passaram 10 anos, não se passaram 5 anos, aquilo é no mesmo ano, foram dias, semanas, meses talvez, de diferença da subida de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus e do estabelecimento de fato da igreja. Aquilo foi poucos dias depois de Atos 2. A gente precisa lembrar que Atos 2 é essa história, Atos 3 é onde deu todo esse problema que a gente está se desenvolvendo aqui. Em Atos 3 é quando Paulo e Pedro curam. Paulo não apareceu na história. É quando Pedro e João curam o coxo. Isso é recente, aquilo tinha acabado de começar, aquilo é tudo muito novo, não tinha se passado muito tempo ainda. Então, talvez alguém diga que quando os discípulos entregavam seus bens para que os apóstolos cuidassem, é porque eles esperavam que Jesus logo voltasse. Eu já ouvi esse tipo de explicação, talvez alguém aqui também já tenha ouvido. Porque eles esperavam que Jesus voltasse logo, então para eles não importavam mais os bens, porque Jesus já ia voltar e ia levá-los, então não importava. Só que, de novo, isso aqui foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Ou seja, já haviam se passado 30 anos desde que esses eventos aconteceram. Foi muito tempo depois. Outra questão também, ninguém obrigou os discípulos a venderem ou darem nada. Novamente, isso não é um governo socialista ou comunista. Ninguém foi obrigado a vender e dar o dinheiro aos apóstolos. A gente vai ler mais sobre isso em Atos 5. Atos 5 fala exatamente desse caso, de Ananias e Safira. Ninguém foi obrigado a dar nada. Eles fizeram isso de bom grado. E aqui eu queria colocar em perspectiva algumas coisas que podem nos ajudar a entender essa motivação. Em primeiro lugar, eles eram judeus. Eles faziam parte de um povo. No momento em que eles se assumem cristãos, no momento em que eles se assumem parte dessa nova comunidade, eles são tidos como hereges pelo povo dele. Eles são tidos como párias, eles são tidos como pessoas que não são mais bem-vindas dentro daquele arraial do povo de Israel. E a gente precisa ter isso em mente. Talvez não, certamente, a vida em comunidade foi aquilo que trouxe para eles conforto, segurança, paz e senso de pertencimento, um senso de pertencimento que eles não tinham mais. Eles agora tinham uma nova cidadania. Lembrando, todos nós temos uma nova cidadania. Vocês não são mais brasileiros, portugueses, e, enfim, de onde quer que nós tenhamos vindo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos mais filhos da pátria que nos colocou nesse mundo. Nós somos filhos da ressurreição. Nós somos membros de uma nova família. Nós somos cidadãos dos céus. Essa terra é meramente a nossa passagem. Aqui é o nosso deserto. Até que nós cheguemos na terra prometida por Deus, aquela terra em que o próprio Jesus disse que ia preparar o lugar para nós. É isso que nós estamos aguardando aqui. Então seria melhor nós irmos logo. Não, estamos aqui para trabalhar para o nosso Senhor. Estamos aqui para trabalhar pela glória do nome do nosso maior amigo, que é Jesus. É para isso que estamos aqui. Enquanto isso, vivemos, casamos, temos filhos, somos felizes naquilo que Deus nos permite. Temos as tristezas que Deus também permite, mas sabendo sempre que é Ele que está do nosso lado. Então, provavelmente aqueles discípulos entregavam todos os seus bens porque eles não pertenciam mais àquilo. Eles sabiam disso, eles não pertencem mais àquilo. E logo em seguida, daqui a alguns capítulos, nós veremos também como todos eles foram espalhados pela aquela região do Oriente Médio, alguns vieram para a Europa também, porque a perseguição se tornou sustentável. A perseguição aqui nesse momento, lembrando, quando Pedro e João são julgados, aquele julgamento eles não sabiam o que fazer com eles, porque eles não tinham nem como condená-los. Mas isso acabou logo em seguida. Os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos, porque eles seguiam Jesus Cristo. Tá? Então é muito mais lógico pensar que eles agiram assim, entregando seus bens, porque eles agiram direcionados pelo Espírito Santo. Voltando ao texto, nós lemos também que os apóstolos continuaram o seu trabalho de pregar o Evangelho com grande poder. Muitos ainda seriam convencidos de quem era de fato Jesus e seriam contados entre a família de Deus. Deus fez crescer essa comunidade que assim pensava e vivia. É importante lembrar que em Atos 2 a gente tem uma referência a essa comunidade. Eles tinham... A comunidade dos discípulos ganhava a simpatia do povo. Lembrando que ganhar a simpatia do povo não significa ganhar a simpatia dos governantes. Quem perseguia os governantes
O povo passou também a perseguir por influência dos governantes, mas aquelas pessoas foram transformadas por Deus. Quando nós somos transformados por Deus, nós transformamos o lugar onde nós estamos. E isso faz com que as pessoas tenham simpatia uns dos outros. No Brasil, na década de 50, 40, quando o cristianismo ainda estava começando e o ser cristão era algo bem visto pela sociedade, isso um dia foi bem visto no Brasil, é só você abrir qualquer jornal brasileiro hoje, você vai ver que o que tem de cristão lá está, meu Deus do céu, está complicada a situação. No Rio de Janeiro, então, o negócio está muito tenso. Mas, enfim, os cristãos eram aqueles que conseguiam crédito nas lojas, quando você ia comprar alguma coisa numa tenda, numa venda, numa quitanda. Os cristãos eram aqueles que, mesmo sem dinheiro naquela hora, poderiam levar e pagar depois, porque o bom nome do cristão garantia que ele pagaria, voltaria para pagar depois. Eram os bíblias, porque andavam sempre com a Bíblia debaixo do braço. O ser cristão, em algum momento na história, foi sinônimo de ter um bom nome, foi sinônimo de ser alguém confiável. Infelizmente, Satanás tem mudado isso, por causa de algumas pessoas corrompidas que usam o nome de Jesus para fazer fama. Mas, irmãos, tenham em mente que todos eles passarão pelo julgamento daquele que é o soberano de todas as nações. Todos eles passarão pelo julgamento. E, por fim, nós temos aqui o surgimento de Barnabé. E é interessante frisar, dar um significado no nome dele, porque a gente vai ler bastante sobre Barnabé ainda. Barnabé aparece no capítulo 9, Barnabé aparece no capítulo 11, Barnabé aparece nos capítulos 13 a 15. Ele foi alguém importantíssimo por ter sido companheiro de viagem de Paulo. Ele foi alguém importantíssimo porque ele era um desses judeus extremamente piedosos que amavam o Messias, aguardavam e ansiavam o Messias, como o texto bíblico nos diz que ele era um levita. Ele era alguém do sacerdócio, ele era alguém envolvido na adoração ao Deus vivo. E quando ele conheceu Jesus, ele percebeu que Jesus era de fato o Messias prometido. E é muito interessante nós sabermos e percebermos que aqui Barnabé aparece, porque Barnabé foi extremamente importante para a história do cristianismo. Ele foi alguém extremamente importante para a disseminação do Evangelho. Tá? E esse foi o nosso texto. Eu creio que as aplicações fiquem claras quando nós lemos o texto, mas eu queria sugerir 3 aplicações curtas para todos nós aqui esta manhã. A primeira é que talvez nós precisemos mudar a forma como nós oramos. Talvez precisemos deixar de pedir. Talvez precisemos adorar mais, pedir mais perdão pelos nossos pecados, interceder mais pelo nosso próximo. Eu digo isso baseado na minha própria vida de oração. Eu não digo isso como alguém que quer dar uma lição em alguém. Eu digo isso porque eu sei que eu preciso mudar a minha vida de oração. Eu creio que há irmãos aqui entre nós que possuem uma vida de oração diligente, uma vida de oração exemplar. Mas há também aqueles que não alcançaram esse nível ainda, essa busca. Porque isso, irmãos, é fruto de trabalho. Isso é fruto de trabalho. Então, que nós busquemos trabalhar nesse sentido, de mudar a nossa vida de oração. O segundo ponto, ainda relacionado à oração, é que nós podemos ainda hoje pedir por intrepidez para pregarmos o Evangelho. Talvez a sua oração não seja respondida da maneira imediata, como a oração daqueles discípulos foi, com um tremor de terra. Talvez você não sinta um tremor de terra. E talvez você nem sinta claramente que foi enchido pelo Espírito Santo, como aqueles homens têm sentido. Mas eu não duvido que Deus há de conceder a intrepidez necessária para pregarmos o Evangelho. Porque é do interesse do Senhor que o nome dele seja bem falado, que o nome dele seja glorificado entre as nações. Irmãos, há muitas pessoas morrendo. Aqui na rua há pessoas morrendo, nos mercados. Aqui no mercado da esquina há pessoas morrendo. Nos grandes mercados há pessoas morrendo. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, há pessoas morrendo. Morrendo sem Cristo. E isso deveria colocar um peso enorme em nossos corações. Porque são pessoas que nós lidamos diariamente. Diariamente. Oremos por oportunidades. Eu não estou dizendo que você tem que chegar amanhã e já falar, olha, Jesus quer que você mude a sua vida. Ore para essa pessoa. Comece a orar para essa pessoa. Ore para que o Espírito Santo a convença daquilo que está errado na vida dela. Porque é possível. Porque um dia você também foi convencido pelo Espírito Santo. Ore para que Deus amoleça o coração de pedra dessa pessoa. Para que você possa ter oportunidade. Ore por oportunidades claras para pregar o Evangelho. Deus há de conceder esse tipo de oportunidade. Quando eu era pequeno no Brasil, nós tínhamos a IBF, a EBD, essas coisas todas, como também temos aqui.
E a gente aprendeu uma musiquinha que eu já soube que aqui também se cantava, então todo mundo conhece, que dizia assim: posso ser um missionáriozinho, ao falar de Cristo, ao companheirinho, posso trabalhar em minha terra, manda-me pois, Senhor. Talvez nós devamos ter a coragem que uma criança tem, que nem mesmo sabe que é missionário às vezes, de cantar, mesmo que tenha sido ensinada, e cantar porque decorou, manda-me pois, Senhor. Eu vim do Brasil para cá, para isso, mas a gente não precisa. A verdade é essa. Existem inúmeros missionários que trabalham no campo nacional. Existem inúmeras pessoas que trabalham sem nem mesmo estar ligadas a uma agência missionária, porque pediram: manda-me, Senhor. Envie-me a mim, eu estou disponível. E em terceiro e último lugar, e aqui eu volto a falar um pouco de política, vocês vão entender. Nós precisamos entender que se há um lugar onde o comportamento de rebanho, a gente tem falado muito disso no Brasil hoje em dia, comportamento de rebanho, de uma forma pejorativa. Mas se há um lugar onde o comportamento de rebanho deva ser aplicado, não é na política, mas é na igreja. E não é algo pejorativo, mas sim positivo. Primeiro, porque nós somos, de fato, rebanho de Deus. Há inúmeras referências nas Escrituras falando de que nós somos ovelhas do seu aprisco, que nós somos ovelhas do rebanho de Deus. E há também inúmeras referências dizendo que Jesus é o nosso pastor. Há inúmeras referências a isso, não são poucas. Isso é claro. Em segundo lugar, porque nós vemos que na igreja neotestamentária, quando nós lemos aqui no versículo 32, eles tinham uma só mente e um só coração. Havia uma unanimidade entre eles. Havia um amém entre eles. Muita coisa mudou em 2000 e poucos anos. Mas Deus é o mesmo, assim como o Espírito que nos une hoje é o mesmo que unia aquele povo. Busquemos ter essa concordância, mas estejamos cientes que há um preço a ser pago para essa concordância. E é o preço da leitura bíblica, é o preço da oração, é o preço de muitas vezes precisarmos mudar a forma como nós pensamos para nos conformarmos ao Evangelho. Ao Evangelho. Eu não estou dizendo à denominação, ao pastor, não é isso. Conformarmos ao Evangelho. Porque há muitas práticas, em algumas igrejas, há muitas práticas também que não concordam com o Evangelho, mas que são praticadas. Essas pessoas também precisam mudar e também precisam concordar e assentir com aquilo que o Evangelho diz. É necessário que nós mudemos.